Olá, muito bom dia novamente para você. O nosso primeiro assunto aqui no Em Ponto é a Cúpula do Clima. As apresentações dos líderes mundiais lá em Glasgow, na Escócia, começam hoje, agora pela manhã. E as expectativas para o início das negociações são altas. Quem tem mais informações de lá é a nossa correspondente Cecília Malan, que está ao vivo de Glasgow. Cecília, um ótimo dia para você. Conta pra gente, então, como é que estão essas primeiras horas, os líderes já começaram a chegar e quais são as expectativas para esse grande encontro. Claro, vamos lá. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Os líderes mundiais começam a chegar agora de manhã, como você disse. A sessão de abertura é logo mais na plenária, com discursos do anfitrião da COP26, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, e também do presidente americano Joe Biden, entre outros. O que a gente está ouvindo por aqui é que os chefes de Estado que não vieram presencialmente, como os presidentes do Brasil e da China, não vão poder transmitir vídeos gravados no salão principal, apenas nos pavilhões individuais dos seus países, ou seja, perdem a oportunidade de serem ouvidos nesse enorme palco internacional. 25 mil pessoas são esperadas ao longo dos próximos 12 dias aqui em Glasgow. Líderes mundiais, cientistas, diplomatas, representantes da sociedade civil, lideranças indígenas, jovens engajados com a questão climática, todo mundo tentando chegar a um consenso sobre como conter coletivamente a maior ameaça existencial do nosso tempo e como fazer a transição que precisa ser feita para uma economia de baixo carbono, verde, mais sustentável. Esse iniciozinho de COP é um grande evento de relações públicas, mas as negociações vão ganhando corpo ao longo dos dias e vão determinar o sucesso ou não da COP de Glasgow em implementar as regras do Acordo de Paris. Vamos ver agora quem são os principais atores dessa cúpula. Si potranno anche usare, probabilmente questa è una proposta della Francia che noi abbiamo sostenuto, quella di usare anche Imagine uma grande reunião de condomínio. Em discussão, uma reforma urgente para salvar o prédio. Mas tem um custo que precisa ser repartido de forma justa. E cada um dos 200 moradores tem condições financeiras bem diferentes. O edifício está prestes a desabar. E aí? Os representantes de quase 200 países enfrentam um desafio parecido na Convenção do Clima da ONU. Os mais ricos poluem mais e há mais tempo. São responsáveis por uma fatia maior das mudanças climáticas. Mesmo assim, querem ditar o ritmo da obra. As nações mais pobres do mundo contribuíram menos historicamente, mas sofrem mais hoje em dia. Por isso, pedem uma reparação por perdas e danos. Assim como acontece entre vizinhos, países com interesses convergentes se unem. Outros não olham para o todo, só pensam em si. E muitos falam, mas não fazem. We are on the verge of the abyss. And when you are on the verge of the abyss, you need to be very careful about what the next step is. Our window of opportunity to prevent the worst climate impacts is rapidly closing. No region is immune. A China é, ao mesmo tempo, provocadora e vítima das mudanças climáticas. Apesar da promessa de neutralizar emissões até 2060, uma crise energética está empurrando o país de volta ao carvão, o maior poluidor entre os combustíveis fósseis. A ausência do presidente Xi Jinping em Glasgow pode significar a ausência de metas mais ambiciosas. Nenhum país lançou mais dióxido de carbono na atmosfera do que os Estados Unidos. O governo atual do presidente Joe Biden dobrou a meta firmada no Acordo de Paris para reduzir emissões e aposta num protagonismo americano na questão ambiental. Folks, the evidence is clear. Climate change poses an existential threat to our lives, to our economy, and the threat is here. It's not going to get any better. The question, can it get worse? We can stop it from getting worse. O Reino Unido, o anfitrião da COP26, quer deixar o carvão no passado e tenta se vender como a capital mundial do financiamento verde. We must show that we are capable of learning and maturing and finally taking responsibility for the destruction we are inflicting not just upon our planet, but upon ourselves.
It's time for humanity to grow up. Os 27 países da União Europeia negociam em conjunto. As 40 nações insulares do Caribe, do Pacífico e do Oceano Índico também. O Brasil faz parte de 2 blocos estratégicos, o BASIC, ao lado da África do Sul, Índia e China, e o grupo de 77 países em desenvolvimento mais a China. Esses agrupamentos se alinham por visões semelhantes, por sociedades mais ou menos engajadas. É a complexa arte da diplomacia climática. E o plano da reforma do mundo depende de um consenso entre esses olhares diversos para transformar promessas em ações. A gente sabe, Isabela, que as promessas atuais não são suficientes para limitar o aumento do planeta em 1,5 graus. O Brasil, por exemplo, apresenta hoje novas ambições de redução de emissões, mas até agora a meta do país estava em retrocesso, ou seja, emitindo mais do que cortando. Eu conversei ontem com o embaixador que está à frente da delegação do Itamaraty. Vamos ouvir um trecho. Nós queremos recuperar nossa credibilidade de 2 maneiras. Primeiro, reconhecendo que existe um problema de desmatamento e que queremos enfrentá-lo. Já começamos a enfrentá-lo. O ministro do Meio Ambiente tem ido praticamente toda semana à Amazônia para acompanhar os trabalhos de combate ao desmatamento. Esse é o primeiro aspecto. Queremos também atualizar a nossa lei de mudança do clima, que é uma lei de 2009, e nessa lei nós dizemos quais são as nossas prioridades, como nós vamos atacar o problema do desmatamento e não só o problema da mudança do clima de modo geral. Então, nós estamos demonstrando cada vez mais que nós queremos sim participar desse debate internacional, desse debate que ocorre no Brasil para enfrentar esse problema, que é um problema global e brasileiro também. Claro, e a Amazônia, uma das nossas maiores riquezas ambientais, deveria ser parte da solução. Sem dúvida, é o que nós temos dito, o próprio ministro do Meio Ambiente disse isso recentemente, o Brasil quer ser parte da solução e não parte do problema. Nós estamos aqui para passar essa mensagem, é uma mensagem do governo brasileiro, da sociedade brasileira, da opinião pública, do Congresso Nacional, enfim, de todas as forças aí do país. E por falar em representantes da sociedade civil, eu estou aqui com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Muito obrigada por falar com a gente aqui em Glasgow. Márcio, o que precisa acontecer nos próximos dias para a COP26 ser considerada um sucesso? Ambição, financiamento e regras claras de como os países vão agir para cortar suas emissões. Bom dia, Cecília, e para todo mundo no Brasil. Ambição, sem dúvida nenhuma, é o tema mais importante. Se nós juntarmos todas as promessas de todos os países, nós vamos ter um quadro de aquecimento do planeta que é quase o dobro do recomendado pelos cientistas, e a gente já sabe que o tempo está se esgotando. A janela de tomar ações é muito curta e ela está se fechando. Da porta para fora dessa conferência, o aquecimento global já é uma realidade. Sim, o último relatório do Observatório do Clima mostra que o Brasil está na contramão dos outros países em termos de redução de emissões e para ajudar a frear o aumento da temperatura global. O que podemos esperar da delegação brasileira nas salas de negociações? Olha, nós estamos na contramão há bastante tempo em vários setores, né? As emissões do Brasil no ano passado cresceram 9,5% e por conta da pandemia as emissões do mundo diminuíram 7%. Quer dizer, nós somos um dos únicos grandes países poluidores e economia do mundo que aumentou suas emissões mesmo com o coronavírus tomando conta do cenário econômico internacional. O que o Brasil poderia fazer nessa conferência, em primeiro lugar, e esse é o sentimento que eu acho que existe mesmo entre os países, é não atrapalhar. O Brasil vem atrapalhando bastante as negociações e principalmente a agenda climática na prática, porque é um governo que vem aumentando suas emissões. Isabela, entendi que você quer fazer uma pergunta ao nosso entrevistado? É isso, Cecília. Márcio, muito obrigada. Isabela aqui de São Paulo, obrigada por participar com a gente. Eu não sei se ele está com o nosso retorno, Cecília, então vou pedir para você repassar a pergunta. Qual que é a análise dele em relação à não ida, né, a ausência do presidente Bolsonaro a essa cúpula e de que forma isso enfraquece também a participação do Brasil nessas negociações? O Márcio não está com ponto, então eu vou retransmitir a sua pergunta. Ela gostaria da sua análise em relação à ausência do presidente Bolsonaro e se essa ausência enfraquece a voz do Brasil aqui na COP.
A grande verdade é que o presidente Bolsonaro ele enfraquece a posição e a imagem do Brasil quando ele está presente e quando ele não está presente também. É um problema muito grande. Nós temos um presidente nessa situação que isolou o país. O Brasil é um país muito importante na agenda climática e o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é um governo muito pequeno para essa agenda. É um governo que tomou uma série de atitudes na contramão do que deveria ser feito. Hoje, infelizmente, nós temos um governo que é exemplo do que não se precisa fazer na agenda climática global. Como recuperar essa credibilidade? Porque o Brasil, independentemente do governo, tem um longo histórico de protagonismo na questão ambiental, de ter assessores técnicos muito qualificados. Como recuperar isso? Nós, da sociedade civil, temos uma preocupação enorme com isso, não apenas nós, mas vários governadores que estarão aqui, parlamentares, empresários. E eu acho que a melhor estratégia é a gente separar as ações do governo do que é a sociedade brasileira e do histórico do Brasil. E mostrar para o mundo que no Brasil existe uma sociedade, existem setores comprometidos com a agenda de clima e que esses setores vão tentar carregar essa agenda para frente e recolocar o Brasil no rumo certo da história. O Brasil é extremamente importante para essas conferências e precisa recuperar o seu espaço, sem dúvida. Muito obrigada, Márcio. Bom, como vocês podem ver, é muita coisa na agenda ambiental, mas não temos escolha, nenhum país está a salvo, ninguém sai ganhando e um fracasso aqui em Glasgow será um fracasso para todo o planeta. Isabela, vamos seguir acompanhando, é claro, os próximos passos dessa cúpula e eu posso voltar a qualquer momento com mais informações. Com certeza, Cecília. O Em Ponto aqui aberto para você. Qualquer novidade, volta para atualizar as informações também ao longo da nossa programação. Um ótimo trabalho para você, porque eu sei que trabalho não vai faltar por aí. A gente volta a se falar.